Tudo bom, Malcha? Me ouvindo bem aí? Te Ótimo, escuto bem. Você me escuta? Acho que agora a transmissão tá ok, né? Nós fugimos do pico das lives. bacana, bacana, Tem um pessoal entrando aí. Sejam bem-vindos. legal, vamos deixar o pessoal chegando aí. Como é que Tá tá? bom? Tá em Ribeirão Preto ou Araraquara, Matheus? Tô em Araraquara hoje. Bacana, como é que tá o clima por aí? Em termos Pa- de Passei, temperatura? passei, o- passei o dia em Ribeirão, tava bem quente. Araraquara é um pouquinho mais fresco, mas não muito. Começou a esfriar, já começou o inverno. E em Palmas, como é que tá? Legal. Cara, aqui é muito quente, mas esse período tem chovido muito, deve estar uma massa aí de ar frio, alguma coisa aí que tem chovido bem aí esses dias, o que é bom para manter a temperatura pelo menos agradável. Ah, legal. Esse Boa noite, é- pessoal tá chegando aí. Rafael Benar, Ana Mônica Beltrão, boa noite. Estamos aí com 7 pessoas na sala, né? tá um bom público. Salve, salve, tá subindo, tá subindo. Mas vamos lá, você que é o dono da live aí, você pode começar, se apresenta. É a minha primeira vez, então você tem que conduzir. Legal, legal. Bom, hoje é, o tema é sobre teoria da mudança, né? Eu sou Lucemir Malcher, administrador. Tive aí a oportunidade grande de conviver um tempo aí com o nosso parceiro Matheus Delbon, em Ribeirão Preto, e com certeza construímos aí grandes ideias, alguns conhecimentos mutuamente. Aprendi muito aí com o parceiro, e é uma área de trabalho aí que a gente admira muito, que você vem atuando e desenvolvendo aí no estado de São Paulo, fundamentalmente. Mas é como você é o entrevistado aí da noite, eu deixo mais para você aí, tem mais detalhes aí para a gente batendo papo. Fale um pouco aí da sua história, sua carreira aí, para que a gente possa fazer essa introdução e já partir direto para o nosso assunto da noite. Para quem não me conhece, né, eu sou Matheus Delbon, eu sou administrador público de formação, advogado e professor de pós-graduação, mas basicamente atuo com prefeituras, né? A gente atua desenvolvendo políticas públicas e a gente utiliza um ferramental de diversas técnicas para fazer isso. E o objetivo da conversa de hoje é que, no decorrer, inclusive das nossas conversas, né, Malcher, lá em Ribeirão Preto, de que essas técnicas não são algo exclusivo do mundo da administração pública, das prefeituras, quando você está disputando com prefeito, com vereador, com prefeito, disputa de poder aí, a gente está no Brasil aí, quem ligou a televisão agora à tarde pode ver como é que isso funciona na prática. E a ideia é começar a debater isso na vida das pessoas, né? Que a gente pode tá utilizando essas ferramentas de uma forma muito mais ampla, né? Então, eu vi que tem até pessoas aí que já tiveram no seminário que a gente fez na FAAP, que entrou aí a Lauriane, o pessoal que esteve lá com a gente discutiu essa teoria da mudança de uma abordagem um pouco mais ampla, né? Na vida das pessoas. Então a ideia é essa, mostrar que não é tão fechadinha essa casinha aí que dá para motivar. E aí a gente vai batendo um papo, peço que o pessoal vá perguntando, vá falando aí. Legal, legal. A gente fala que ontem, até na live de ontem, foi se perguntado um pouco de mudança, né? E a gente falava assim de momentos de incerteza que o cenário mundial vem passando, e mais trazendo para a nossa esfera nacional. Não deixa de ser também um momento desafiador, e até eu comentei que a mudança depois da morte, a única coisa também certa são as mudanças, né? Que o eixo temático de Sim. hoje é essa teoria da mudança. E para iniciar assim, Matheus, também te agradecendo, claro, pela participação da live, a gente estreando aí, nós dois nessa pauta, né, do Fala Gestor, dois administradores aí, Matheus também atua na área do direito. E eu estava olhando hoje uma postagem, eu até anotei aqui, da Luiz Helena Trajano. Ela vai participar do evento da Brasa, o Brasa Global Summit, e fala assim sobre o novo normal, o recomeço da década de 20. Fala assim de recomeço. E eu queria que você comentasse aí para mim, por favor, como você entende isso, o recomeço da década de 20 nessa construção do que talvez se espera ser esse novo normal. O que tu acha? Eu,
Eu sou um pouco cético, né? Acho que eu vou concordar até com o meu colega da FAP, o Pondé, que acha que não vai mudar tanto assim, né, o mundo. E nós vamos tentar entender por quê. É lógico que nesse momento de quarentena, tá todo mundo pensando, não, nós vamos mudar isso, eu vou mudar aquilo na minha vida, vou fazer desde uma academia, uma pós-graduação online, um curso, vou ler aquele livro que está na minha estante faz tempo, vou ver aquele filme, enfim. As pessoas querem mudar, elas começam a pensar na mudança. E isso é igualzinho quando a gente vê as pessoas indo para o poder público, seja porque ganhou uma eleição, seja porque virou presidente do clubinho do bairro, de um conselho de classe, enfim. Então a pessoa vai com aquele ganho, não, eu quero mudar o mundo, eu estou cheio de sonhos e tal, e esquece que tem outras searas e acaba desistindo ou dando com o murro na parede. Por quê? Porque o que nós vamos falar, toda mudança para acontecer, ela precisa ter 3 pilares, né? Um tripé de uma política pública, ou da mudança, ou triângulo, enfim, são 3 grandes fatores. Primeiro, que você tem que tomar uma decisão tecnicamente correta, né? Tem que ser algo correto. Eu vou parar de fumar, eu vou praticar esporte, isso é tecnicamente correto, né? Ou eu vou implementar uma política na minha empresa, né? Ou na minha família eu vou fazer algo. Então, o grande problema é que muitas pessoas param aí. Eles pegam algo que é tecnicamente correto e querem fazer e esquecem que tem outros 2 grandes eixos, né? Então, para a mudança ocorrer, primeiro, você tem que ter uma decisão tecnicamente correta. E aí é pesquisa. Não tem outro jeito. É identificar o problema com precisão que você precisa resolver. Ontem na live até sua, eu estava acompanhando, o seu colega acho que fez uma pergunta, mas não deu tempo de falar. Ele falou do diagrama de Chikawa, né, ou espinha de peixe, alguma coisa, que é uma ferramenta que a gente usa em administração para identificar bem o problema. Então, se ela precisa ser tecnicamente correta, primeiro eu preciso identificar com precisão, separar em problemas menores, né? Não vamos entrar aí muito na técnica de Chikawa, senão a gente fica 1 hora falando disso, mas ela é para o primeiro eixo. O segundo ponto de uma política pública, e isso vale na vida pessoal, é que ela tem que ser politicamente sustentável, né? Ou seja, no caso de uma política pública, quem apoia e quem não apoia, né? Os meus eleitores apoiam, a Câmara, os deputados, né, a sociedade civil, mas essa matriz dos stakeholders que a gente monta, né, a gente monta tudo bonitinho num gráfico, quando vai fazer política pública, põe lá situação, oposição, quem está mais para cá, quem que a gente tem que convencer para cá, são às vezes partidos diversos, né, sociedade num todo, mas na nossa vida, na nossa casa é a mesma coisa, né? Se eu quiser reformar, aqui eu estou na minha casa agora, se eu quiser reformar, eu tenho que conversar com a minha esposa, conversar com a minha filha, com as pessoas que moram aqui, ou seja, porque se eu enfrentar oposição, né, se eu não tiver sustentação para aquela mudança que eu vou fazer, as forças contrárias vão minimizar. Então, mapear esse ambiente, né, se é politicamente sustentável. Isso numa empresa, isso é muito forte, porque você está, às vezes, numa empresa familiar, né, você tem uma série de stakeholders, uma série de agentes envolvidos que precisam ser mapeados, se eles apoiam ou não. E às vezes são agentes complexos, né? Por exemplo, o sobrinho do dono, ele tem força, o filho, que não é dono, mas ele tem poder, né? Os filhos do presidente têm poder, eles não estão no mapa oficial do poder. Então, os funcionários, os concorrentes também são stakeholders, né? Então, às vezes, eles vão aceitar, eles vão processar a gente se tomar determinada mudança. O consumidor é um stakeholder. Em que ponto ele está? Ele vai suportar essa política se a gente mudar nossa logomarca ou se a gente mudar nosso posicionamento. Então, tem que ser politicamente sustentável. Esse é o segundo ponto importante de qualquer mudança que a gente faça. E o terceiro, né, a gente passando aqui por cima, é se é organizacionalmente implementável. Então, eu acho que isso é fundamental na teoria da mudança. Ou seja, eu tenho uma medida que é correta, eu mapeei, eu vou ter apoio para fazer, porque andorinha sozinha não faz verão, né? E terceiro, se é organizacionalmente implementável, eu tenho os meios, né? Eu, por exemplo, decidi emagrecer, né? Na quarentena o pessoal vai decidir bastante aí. Bom, tecnicamente isso é correto, as pessoas me apoiam, deixam eu ficar aí no parque, enfim, conseguir. Depois é organizacionalmente implementável, eu tenho tempo para isso, preciso separar tempo para que isso aconteça. Se eu for correr no parque, eu tenho um tênis adequado, né? Eu sei correr, eu não vou distender meus músculos, né? Talvez eu precise
de uma aula, de um profissional me auxiliando, para uma medida muito simples como essa. Então, assim, organizacionalmente implementável. Então, numa empresa, ideias boas e tudo mais, aí depois... Porque quando isso não é bem mapeado, você fica caçando as bruxas. Isso que é uma questão interessante. Você fica falando assim, pô, é culpa de ciclano, foi ele que não deu certo, ele que não quis, ou se não, preciso trocar ele. Na verdade, o que faltou é um mapeamento, se é organizacionalmente implementável. Então, parece algo muito simples, mas quando você separa essas três coisas antes de começar qualquer coisa, tem muita coisa que você já vai desistir por aí. Legal, Matheus, que eu achei interessante do triângulo aí que você falou, e fiquei também pensando aqui, que tanto na mudança, como você fala, no âmbito pessoal, que também é aí um pouco do cunho dessa questão que nós estamos trabalhando hoje, que é a teoria da mudança, a temática de hoje, para fazer sempre essa correlação como da vida pessoal e a vida profissional, né? Uma vida na sua família, que não deixa de ser uma organização, mas não tem ali o fim lucrativo, né? E numa empresa, como uma organização com fim lucrativo. Eu fico pensando assim, a diferença de implementar mudanças, quando você quer menos dolorosa, claro, vamos dizer assim, quando você implementa uma mudança planejada, quando eu preciso mudar algo planejado, como você falou assim, eu quero emagrecer, vamos levar para esse cunho do âmbito pessoal, preciso emagrecer. Eu, por sinal, também preciso. Acho que todo mundo depois da quarentena, né? Verdade. Mas eu digo assim, pela necessidade ou pela oportunidade? É que nem a história do empreendedorismo. Será que eu vou mudar algo no seio aí da minha família ou no seio da minha organização por necessidade ou por oportunidade? Porque muita gente está precisando, muitas organizações, famílias estão precisando se adequar, orçamentos, até por questões psicossociais, emocionais também, nesse momento de crise de saúde, por questões críticas de necessidade. Então, comenta aí um pouco para mim, assim, nesse sentido, assim, de mudança pela necessidade ou mudança pela oportunidade. Eu acho que a necessidade faz a gente buscar medidas tecnicamente corretas, o primeiro passo, né? E muitas vezes ela se torna politicamente mais fácil de ser sustentável. Olha, ou eu faço isso, ou está todo mundo com problema aqui em casa. Ou a gente empreende, vamos mudar de profissão, ou a gente corre risco de faltar para todo mundo, por exemplo. Então, esse politicamente sustentável, né, na vida pessoal, nós já conversamos muito sobre isso lá em Ribeirão Preto, né, quando a gente discutia essa questão. Acho que o Jorge não entrou aqui, né, entrou na outra, mas ele estava discutindo, por exemplo, ele entrou no Banco do Brasil, pediu demissão para empreender em outras áreas. Você passou no concurso e já teve esse conflito. Então, depois ele perde o emprego em determinado momento, e aí sempre vem aquela pressão, pô, se você devia ter ficado ou não, né? Aquela questão. Então, você tem esses agentes, uma situação, por exemplo, começa a ficar insustentável, né? Então você faz com que você ganhe apoio por uma decisão, né? Por exemplo, decisões de carreira são sempre muito complexas, né? Eu vou para o setor público ou privado? Empreendo ou arrumo emprego? Né? Se eu empreender, eu posso falir. Se eu arrumar emprego, eu posso ser demitido. Né? Se eu for para o concurso público, eu sei exatamente a minha carreira do começo ao fim, basicamente sem grandes sobressaltos. Então, eu sei o teto dela. Então, assim, são escolhas. Não existe fórmula perfeita, por exemplo, uma escolha de carreira. Mas quando a necessidade... Então, você sempre vai ter os engenheiros de obra pronta. Essa é a melhor forma, essa é a melhor para você ou para você. Então, assim, quando a necessidade surge, eu acho que fica mais fácil você ganhar sustentação. Porque é importante sustentação. É muito difícil se você toma uma decisão e as pessoas não te dão apoio ou te boicotam. Quem tentou mudar coisas simples na sua casa, como, por exemplo, a toalha de mesa, sem que as outras pessoas que moram na sua casa concordem com isso, sabe que agora que você vira as costas, a toalha saiu de lá, voltou. Então, isso é muito difícil. Então, às vezes é necessidade. E o que é interessante, quando a gente trabalha em política pública, é que a gente busca criar cenários de necessidade sem eles acontecerem, tá? Hipoteticamente, para que a pessoa sinta isso. Tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, uma discussão política, de uma determinada política pública, o que pode dar errado? Se tudo der errado, o que acontece?
né? Vamos pensar no pior cenário. Então você começa a ganhar sustentação porque as pessoas começam a fazer um exercício de imaginação, né? São aqueles if, né? Se acontecer isso, o que vai acontecer se aquilo outro, se aquilo outro, e aí você às vezes consegue agregar para dentro do seu projeto, né? Da sua questão. Então, trabalhar esses elementos. Se você não tem a necessidade, existe técnica para criar a necessidade, para que as pessoas sintam essa necessidade. Eu acho que isso é um ponto interessante. Entendi. E, assim, baseado nessa experiência aqui, até saudar os novos entrantes aí, Zaira, Henrique, de Petrolina, nossos parceiros estão entrando aí, Ana Cleide, Tenório, só saudar os colegas aí. Bastante gente. Eu vi que tem um pessoal de Manaus, tem um pessoal aí do Norte. Isso, Recife, legal. Assim, Agora, Matheus, agora está entrando até o Charles, colega meu que trabalha comigo. Bacana. Pelo menos os amigos vêm assistir a gente. Eu queria falar assim contigo, eu vou citar uma ferramenta sobre, obviamente você falou, né, fica sempre aquelas dúvidas ali, mudo ou não mudo, por que devo mudar ou não. Aí eu queria que em seguida, eu vou citar só uma ferramenta rápida que nós utilizamos muito no coaching, mas também, como nós falamos, né, coaching usa as ferramentas das ciências, se apropria das ferramentas das ciências para utilizar nos processos. E, assim, eu queria que depois dessa ferramenta que eu citasse, pudesse citar aí. Estou sabendo que você está começando a estar num processo de coaching, estudando aí também, é legal. E, assim, vou citar uma ferramenta chamada, é até fácil de encontrar na internet para os colegas aí, depois de citar alguma ferramenta, não necessariamente já do processo de coaching, mas da administração que tu conheças aí, somente fundamentada na tua experiência, o que levou, né, algumas instituições que você atende, com base em consultoria de gestão pública que você atua, que ferramentas que ajudaram a ver nesse processo de decisão de mudo ou não mudo, né? Do porquê mudar. Eu acho uma ferramenta que eu gosto muito e o pessoal do coaching utiliza muito é a chamada Grow, né? Eu acho que ela é bem interessante. É uma sigla que vem do inglês, né? O G é Grow, Goals, o R Reality, Options e o W é What, When, Who. Mas o que ela define basicamente o seguinte: primeira coisa, goals é metas, né? Você ter metas. Então, primeiro, definir as suas metas. Qual é o resultado esperado? Né? O que você quer? E eu vou dizer uma brincadeira que eu sempre faço quando eu vou visitar algum prefeito, né? E eu pergunto: o que você quer para a sua cidade? E pasma, a maioria não sabe responder. Ou responde genericamente: precisamos melhorar, eu precisava tirar aquele grupo, mas ela não sabe exatamente você quer o quê? Que sua cidade seja um polo turístico, que você gere qualidade. O que você quer dela? Qual é a meta que você tem? Muitas vezes a meta era só o poder, né? Então, e aí às vezes eu pergunto: então você entrou a Olga, que foi minha aluna, a gente está discutindo política, ela foi vereadora, ela sabe bem o que a gente vai falar. Às vezes eu converso com o prefeito e falo assim: mas você está virando um zelador municipal, né? Você só vai tocando os dias. Então, o primeiro passo é ter metas. Qual é o resultado esperado? O que eu quero? E serve para a política, mas serve para a nossa vida também, né? O que eu quero? Tá? Por exemplo, a gente estava falando de emagrecimento, né, que é um exemplo rotineiro, eu acho que dá para trazer da macropolítica para algo bem pequeno. Qual a minha meta no emagrecimento? Eu preciso ter uma meta, né? Eu quero ter um corpo exímio, né? Na minha idade, já com 40 anos, vou ser modelo, já não tenho mais chance. Então, eu quero ter um corpo saudável para não ter problema cardíaco. Então, se eu tenho uma meta clara do que eu quero, inclusive do meu físico, fica mais fácil entender se eu atingi ou não. Né? Então, acho que isso que o primeiro ponto é desenhar isso, essas metas. Depois, seria o G. O R, né, do reality seria assim: qual a sua realidade? O que você tem hoje? Né? No caso do emagrecimento, é chegar no espelho. O que eu tenho hoje? E aí você fala: se eu continuar com esse peso até os 60 anos, a minha chance de ter ataque cardíaco é de tanto, né? Se eu continuar com esses hábitos, é isso. A mesma coisa vale numa cidade inteira. O que eu tenho hoje? Olha, eu tenho favelas, eu tenho falta de renda, eu tenho criminalidade,
Né? Então, como que então, assim, eu traço o que eu tenho, porque às vezes a gente fica só no mundo ideal. Esse é o grande problema. Todo mundo fala em meta. Eu acho que se você for numa livraria de autoajuda, as metas, o vendedor top, tem que ter meta de venda, mas ele não entende a realidade, né? Depois até é um negócio muito interessante para essa realidade, né? Eu aprendi com você isso, né? E uso bastante, que é a questão das fases do aprendizado. Né? Eu não vou falar porque você que me ensinou, então é melhor você explicar lá dessa questão. Mas eu uso, é a realidade. Então, às vezes você sabe que em que fase, que estágio você está, até para saber, olha, eu nem sei que não sei. Né? Então, a realidade é interessante. Então, parar um tempinho aí, ver onde você está, porque às vezes você vai descobrir que você não tem as ferramentas suficientes para atingir seus objetivos. Você está muito distante, seja em conhecimento, seja em tempo, seja em capital humano, seja em capital financeiro, enfim, dependendo da meta que você traçou, você vai ver a distância, isso que é importante. Por quê? Porque depois você vai para as opções. Olha, eu sei onde eu quero chegar e eu sei onde eu estou. E eu tenho diversos caminhos para fazer isso. Né? Então, a gente em política pública vai fazer um brainstorm, a gente tem 5, 6 opções diferentes. Né? No caso do emagrecimento, tem a opção de fazer uma dieta restritiva, e talvez não seja muito inteligente numa pandemia mundial como nós vivemos e baixar a resistência. Né? Ou eu posso me exercitar, por exemplo. Né? Então, são opções, um pouco dos dois, algo misto. Então, nós vamos traçar as opções. Sem saber de onde se quer, para onde se vai, fica difícil ter opção. Porque aí você fica só aqui no mundo ideal. E aí depois, você traçado diversas opções, e normalmente a gente sempre fala, não se baseie só em uma, né? Você tem que ter 5, 6, 7 para ir vendo qual que você vai trilhar. Aí você chega realmente no W, né? Que seria what, when, who. Ou seja, quem, como e onde. Né? Então, assim, como eu vou fazer aquilo, com quem que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer academia, eu vou fazer isso, ou numa política pública, sei lá, eu vou investir, a gente está discutindo, por exemplo, questão hospitalar, que só se fala muito, tem diversos modelos, acabando essa pandemia, nós vamos investir em atenção básica, na prevenção, atividade hospitalar, gera mais votos, as eleições estão aí, é uma opção. Né? Pode não ser a tecnicamente mais correta, mas não é também tecnicamente errada. Então, esse jogo de quem, como, para quê, né, é importante até para a gente ter um coração mais aberto. Eu acho que então é um outro negócio que então a técnica basicamente é essa, mas depois vem algo muito importante desse como fazer as coisas, é o quão disposto você está para fazer trocas, né? Você tem a questão das trocas, das negociações. Eu faço isso, você faz aquilo outro, né? Em política a vida é troca. Né? Existem trocas não republicanas, tá? Mas existem trocas muito honestas, muito sérias aí. A gente brinca até que a oração de São Francisco é isso, né? Dando que se recebe. Isso nada mais é do que uma troca. Né? Então, dá para ter trocas, assim, porque a gente fala toma lá da cá só, né? Mas tem trocas muito mais sutis. Então, essa é uma ferramenta, acho que bem interessante. Parece meio robozinho, né? Acho que fala assim, mas eu vou mudar, eu vou ter que ser tão robozinho assim, eu vou ter que construir um triângulozinho, depois eu vou fazer as minhas metas, objetivos. Você vai ver que fica mais fácil, uma hora fica natural, assim. Quem me conhece sabe que eu ando com um caderno o tempo todo porque eu fico rabiscando, isso não é tão organizado, assim. Não é a águia, né? A águia não é organizada. Eu não sou muito organizado, não. Matheus, só para complementar aí que você falou, parece meio robozinho, mas para talvez fazer uma conexão buscando humanizar a aplicação dessas ferramentas que estão da administração e aplicáveis aí à vida pessoal, nós temos no coaching também a chamada ferramenta perdas e ganhos. A junção dessa ferramenta do Grow aí com as perdas e ganhos vem dar essa pitada de humanização que talvez até você mesmo percebeu, parece que sentiu, parece que eu estou trabalhando com uma empresa, falando de mim, de emagrecimento, desse exemplo que você deu aí. Mas só para atualizar e dar boa noite para os colegas que estão entrando, novamente, Marlon Magoso, pessoal, hoje nós estamos falando aí de teoria da mudança e como é que a mudança na vida pessoal, na vida profissional, nas organizações. Mas contribuindo com você, a ferramenta que faz esse link, essa conexão aí
e buscando humanizar a ferramenta Grow, seria perdas e ganhos. Usando o mesmo exemplo do emagrecimento, eu levo para o lado assim que eu digo, a ferramenta diz o que eu vou perder, como o próprio nome já diz, e o que eu vou ganhar. Mas é fundamental que eu pense assim, depois de aplicar o Grow, que eu traga para mim, para o íntimo, e digo assim, como o coaching trabalha, tipo assim, pô, o coach, que seria o cliente, fecha os olhos, tá, beleza, comece a se imaginar o que você vai ganhar, o que você vai perder quando você estiver mais magro, no nosso exemplo. Ah, por exemplo, vou entrar nas camisas que não estão entrando, vou conseguir usar uma gravata que eu nunca mais usei gravata. Legal, bacana. O que mais você vai fazer? Poxa, eu vou poder jogar um futebol, fazer algum esporte com um filho ou com uma filha, voltar a jogar um futebol que eu não jogava, um vôlei, praticar o esporte que eu jogava, que eu praticava. Legal, então você vai conduzindo o cliente ou até um colega no bate-papo desse que você muito bem enfatizou de forma bem feita aí, o Grow, mas fundamentalmente levando para o emocional, que o que nos move, né, é justamente essa crença e o valor que eu citei ontem, seria a ignição. Então, o que você vai sentir? Poxa, eu vou me sentir tão feliz em poder vestir a roupa que eu queria, mulher, né, vou entrar naquele vestido. Então, nós temos que levar as pessoas a se imaginarem e, usando a PNL, aí, até mesmo vivenciarem de forma virtual esse sentimento que elas vão ter quando conquistarem o objetivo. Quando a gente trabalha em política, especificamente, né, aí as ferramentas do PNL são fundamentais, por quê? Porque a gente precisa ter sutileza, né? A gente precisa passar isso de forma muito sutil. É diferente, muitas vezes, você está numa relação coach-coach, que você está num ambiente controlado, então você pode sugerir, você pode falar, vamos se imaginar, nós vamos fazer um exercício assim, assim, assado, você pode explicar. Quando eu estou numa Câmara de Vereadores, por exemplo, para passar um determinado projeto de lei, né, que a gente acredita que seja positivo, ou barrar, enfim, aí nós vamos ter que trabalhar, fazer que eles imaginem as consequências desse projeto de lei, né, com a lei acontecendo, mudando a realidade fática, de forma sutil. Né? E aí nós vamos usar muito metamodelo, nós vamos usar muita figura de linguagem, né, para que possa realmente conseguir envolver isso através da oratória, através do discurso, sem que a pessoa perceba. Né, nós vamos misturar, por exemplo, o Grow, né, o Alckmin faz isso muito bem, as metas, ele até usa os dedos, você percebe que é para guardar, para saber o que está fazendo. Então, assim, mas existe esse grau de sutileza. Né? E eu acho que esse grau de sutileza ele serve num ambiente como uma Câmara de Vereadores, ou num grupo sindical, ou qualquer outro meio mais amplo, mas ele também serve, por exemplo, para você usar dentro da sua família. Né? Porque às vezes você quer ajudar alguém, você quer ajudar um amigo, você quer ajudar um parente, né? E você até sabe uma ferramenta boa para tentar ajudá-lo, mas se vocês falar, senta aí, nós vamos ajudar, uma que você vai ficar com fama de curandeiro da família, talvez isso não seja legal. Né? E às vezes você tem que fazer de uma forma sutil. Né? Então, acho que trabalhar a sutileza é algo que é importante na técnica, para não ficar fria. Mas a técnica é importantíssima porque ela serve de guia. É a ferramenta, então, né? Mandar um oi para o Márcio. Massa. A técnica é a ferramenta que eu até digo para as pessoas, como eu falo muito nos processos de coaching, de conquista de sonhos, de mudança comportamental, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando vocês perguntam, cara, o que é coaching? Eu digo assim, cara, tem várias explicações, mas uma delas que eu também gosto, eu digo assim, que ajuda a organizar, parece os teus livros aí atrás, ajuda a organizar essa biblioteca que nós temos dentro de nós e que está muitas vezes desorganizada. O livro de anatomia junto com o livro de direito tributário, lado a lado. Então você sabe que tá você... assim, tá. Águia, mas você sabe dessa... Eu perco 1 hora para achar um livro. Eu sei que eu tenho o livro, que ele está ali atrás, mas eu levo um tempão para achar quando eu preciso. Aí você observa, fazendo analogia de ferramenta, que nós estamos falando do Grow, né, um processo de mudança, que a estante aí dividida em setores é uma ferramenta, né? Como a ferramenta Grow, a importância das ferramentas no apoio do processo de mudança. E às vezes a gente fala assim, não, eu quero só mudar. Tá, você quer, como a gente define, aí usa SMART também, né, para definição de metas aqui. Até quem colocou no... Porque assim, você vai de coisas muito simples. Primeira coisa é separar o querer do decidir.
né? Ah, eu quero emagrecer, mas ainda não decido. Então, às vezes, o processo de decisão, a partir do momento que eu decido fazer, né, aí eu me amparo de uma técnica para me auxiliar, né? Se eu decidir, sei lá, qualquer processo, eu vou buscar uma ferramenta, né? Às vezes interna, às vezes externa, né? Se eu decidir mudar hábitos, pode ser que, por exemplo, se eu decido parar de fumar, eu posso usar de fármacos que me auxiliam ou só de força de vontade, né? Mas a partir do momento da decisão, eu vou buscar as ferramentas internas ou externas, né? Isso é importante. E simular cenário é interessante, né? Às vezes, uma coisa muito simples que a gente faz em política pública e dá para fazer rabiscando aí um caderno, administração a gente gosta de dar nomes bonitinhos, né? Os inputs, outputs aí, mas justamente assim, se eu fizer isso, porque às vezes a gente acha que a gente quer mudar o mundo fazendo alguma coisa, esquece do ser. Se eu fizer isso, acontece aquilo, né? Então vamos pegar uma política pública, que às vezes que teve países que fizeram e foi um fiasco, porque não fizeram esse exercício simples, né? O Canadá foi um deles, caiu o primeiro-ministro, inclusive do estado da Colômbia, por causa disso. Vamos salvar o planeta. Pô, isso é uma ideia legal. Primeiro, todo mundo quer salvar o planeta. Vamos diminuir a emissão de carbono, tá? Vamos diminuir a emissão de carbono, carbono polui e tal. Vamos criar um imposto sobre o carbono. Simples, as pessoas vão usar menos carro porque a gasolina ficou mais cara. Isso chegou a ser implementado lá no Canadá, né? Mas o que aconteceu na prática? Eles calcularam assim, eles fizeram um exercício de se eu crio um imposto sobre o carbono, a gasolina fica mais cara. Se a gasolina ficar mais cara, as pessoas vão buscar outras formas para usar menos gasolina para não gastar mais dinheiro. Se as pessoas usam menos carro porque a gasolina está mais cara, o meio ambiente vai emitir menos carbono e se emitir menos carbono, o mundo será um lugar melhor. Tá? Então, você vê que tem um monte de C nesse meio tempo, né? E aí o que acontece? Tem um C muito interessante. Se ficou mais caro, qual é a garantia de que as pessoas vão usar menos combustível? Ou vão cortar outras despesas, que foi o que aconteceu no Canadá. As pessoas não usaram menos veículo, como também no Brasil, quando a gasolina sobe, a gente não deixa de usar muito menos carro por causa disso. A gente deixa, assim, de sair, tomar uma cerveja, você deixa, talvez, de ir num spa, você deixa de ter um luxo, você corta algum luxo, e isso afeta a economia criativa, isso afeta uma parcela da economia que deixou de ter a sua renda, porque as pessoas economizaram para gastar, para continuar gastando em gasolina, e ainda encareceu o frete, encareceu os produtos, ou seja, entrou num círculo negativo que não diminuiu a taxa de emissão de carbono e piorou a vida das pessoas. Então, entender essas presunções, isso é importante, né? O se faço isso, né? Por exemplo, uma política interessante, até esse é um caso engraçado, os Estados Unidos, por exemplo, para diminuir carbono, tem faixas de carro. Se tem um passageiro só, você tem que ir numa faixa, você tem 2, 3, você vai mais rápido. Então, para incentivar as pessoas a darem carona. Nos Estados Unidos funciona bem, ali em Los Angeles, tal, na Califórnia. A Índia tentou copiar isso, né? O que acontece com a Índia? A Índia é um país pobre, né? O que surgiu? O caroneiro profissional. Né? A hora que você vai entrar em Bombaim, já tem pessoas ali se oferecendo para ir de passageiro, para você usar a faixa expressa. Né? E depois ela volta na saída. Então, assim, porque criaram um C, que aí eles esqueceram que... agora, quando você mapeia tudo que você vê os eixos de presunção. Né? E aí, conversando, às vezes você pode falar, você já pode desistir no papel mesmo, evita um monte de problema. Legal. Saudar aí Kelly Lobato, futura advogada aí, sua companheira de profissão, Matheus. Kleber Cardoso entrando aí também agora. Atualizando aí, acho que entraram agora, agradecer a presença, a audiência, a presença virtual, claro, nessa sala, nessa live. E hoje nós estamos tratando nesse Fala Gestor, nessa série que nós iniciamos, falando com advogado e gestor público aí, Matheus Delbon, falando sobre teoria da mudança. Estamos abertos às perguntas aí, hoje eu estou mais de entrevistador e contribuindo aí com o Matheus, falando justamente dessa temática que nós estamos levando. Fica aberto aí para perguntas, outra que eu estou lendo para fazer o apoio para o Matheus.
Mas eu levo assim, Matheus, na tua experiência aí, que o Matheus atende muitas prefeituras aí, e outros demais órgãos públicos aí no estado de São Paulo, onde reside, para você aí, qual o principal desafio? Vamos aí falar aí mais especificamente, embora nós estejamos fazendo esse contraponto de vida pessoal e vida organizacional, mas especificamente no âmbito organizacional, quais são os principais desafios para a mudança nesse setor público, não levando em consideração questões partidárias, vamos dizer, do âmbito mesmo de mudança, de políticas públicas, qual você acha que são os principais desafios que você tem preparado? Eu acho que o grande desafio, e aí acho que não é só na política pública, na política empresarial é a mesma coisa, é que as pessoas acham que tem fórmula certa para as coisas. Tem solução para os problemas, principalmente na vida pública. Na campanha ou no grupo do WhatsApp, todo mundo tem fórmula para resolver todos os problemas, todas as soluções, e ela se elege com esse discurso muitas vezes, né? Ou ascende ao cargo. Então, esquece que o processo é inverso. Né? A gente, é que eu falei, aquela questão do GROW, a gente saber a meta, a gente saber o que a gente quer, né, de qualidade de vida, seja na lucratividade da nossa empresa, na nossa família, na nossa cidade, é a mesma coisa. E o que a gente tem, e que tem diversos caminhos, e que depois a gente faz uma matrizinha até dentro dos eixos, o que é mais politicamente mais sustentável, o que não é, o que é mais fácil de ser implementável, depois a gente vai apurando. Mas eu acho que o grande problema é isso, as pessoas têm fórmulas prontas, né? Ou porque ela leu um livro sobre o assunto, e aí tem uma má contribuição de alguns livros de autoajuda, ou mesmo na área da psicologia, da administração, que pega uma ferramenta como se fosse a solução perfeita para tudo, né? Ainda quando tem uma pesquisa mais densa, normalmente ela tem variáveis, mas tem coisas muito simplórias. Então, eu acho que a grande dificuldade, às vezes, é mostrar que não é tão fácil assim, né? Talvez não seja tão complexo, né? Em administração pública, a gente tenta transformar o complexo em complicado primeiro, né? Porque já ajuda bastante. Porque, vamos supor, a favelização do Brasil, a submoradia no Brasil, isso é um problema extremamente complexo, né? Se a gente for pelo menos para o complicado, para o saneamento, né? Depois a gente vai para o urbanismo, depois a gente vai para a estética, depois a gente vai para a ventilação, depois a gente vai para outras áreas, né? Vai ficando um pouco mais fácil, pelo menos você já tem um caminho para onde seguir. E o problema, às vezes, eu acho também, é que os mandatos são muito curtos, né? O primeiro ano é sempre meio desastroso, né? Porque entra com um monte de ideia, acha que vai resolver tudo e é como dar de frente num muro. Depois descobre que a mecânica não é bem essa. Porque, assim, eu imagino que a sua audiência tenha muitos administradores de empresa. Imagina se uma empresa trocasse de presidente, de gestor a cada 4 anos, e ele podendo trocar todo o primeiro escalão, todos os postos chaves, né? O que ia acontecer? E chegasse com uma visão nova. A gente vendia sapato, agora nós vamos vender caneta, vamos mudar tudo, porque o mundo precisa da escrita, é mais importante que caminhar, enfim, com ideias às vezes tapa-fúrias, e isso é complicado, né? Então, eu acho que essa questão do mapeamento dos problemas primeiro, né? Tem uma ferramenta que depois a gente precisaria de uma hora só para ela, que ela é uma variação do design thinking, mas para o setor público, que é a resolução através do problema, né? Porque a gente fala em usabilidade do produto no design thinking, mas no serviço público a gente fala de adaptação de problema. Então, qual o design para adaptar os problemas? Porque muitas vezes a gente não sabe a solução, a gente só sabe que não está bom, né? E que é um caminho longo a se perseguir. Por exemplo, o SUS, nosso querido SUS, tem 30 anos, a gente não sabe, assim, o SUS tem que ser isso, ele não é uma obra pronta, né? E nenhum país tem. Entendi. Então, acho que é o caminho que é o mais complexo. Já temos que lidar aí no que tu falaste aí de problema e solução, é que tem gente dentro das esferas, tanto da família quanto da organização, no âmbito de empresa, que tem um problema para cada solução. Ao invés do contrário. E um outro grande problema é que às vezes tem gente que tem solução e sai à caça de problema, principalmente colegas nossos, administradores públicos,
que muitas vezes vão se meter a ser consultor, e na verdade eles têm uma solução, eles criam lá uma ferramenta, um conjunto, e sai a caça do problema para aquela solução. Também é um negócio complicado. Pergunta aí, Matheus. Eu vou ler para ti aí. Então, obrigado, Henrique Araújo, mais uma vez pela participação aí. Quais os desafios das pequenas cidades, onde os recursos são bem escassos, né, e as necessidades, mudou aqui, as necessidades têm que serem resolvidas de imediato, tendo em vista o pouco tempo mandante dos gestores municipais. Foi um pouco que tu falasses aí, né? Então, é a questão do planejamento, né? O grande problema eu discordo um pouquinho dele que das pequenas cidades são muito difíceis. Às vezes tem pequenas cidades que às vezes são muito fáceis de ser administradas, e isso também é um problema, porque você não tem um grande problema, né? Quando você pega uma cidade, é que nem o gambá na sala, a alegoria que a gente usa. Você tem uma sala que está fedida porque tem um gambá lá dentro. Chegou, tirou o gambá, nossa, melhorou bastante. E aí só depois você começa a ver que a pintura está lascada ou que a janela não está abrindo direito. Então a mesma coisa vale para o poder público. Às vezes ele ganha as eleições por causa de um grande problema, resolve esse grande problema, e depois não tem mais o que fazer. Né? Ele não... Né? Eu não vou dar nenhum exemplo aí, porque senão a gente entra numa discussão, mas é mais ou menos... Então, às vezes você tem essas questões de planejamento, de saber onde se quer chegar. Pequenas cidades, eu falo, os prefeitos tendem a ser mais zeladores. Eles ficam... o buraco, e o legislativo é pior ainda. Os vereadores também, em vez de legislar, só ficam apontando que a praça está suja, ou que aquilo. Ele é um zelador municipal. Então, assim, quando você tem planejamento a longo prazo, inclusive para vários mandatos, né, uma política estruturada não vai ser desfeita, né? A gente fala em internalizar a política pública, ou seja, então, eu acho que o grande desafio dos pequenos municípios é que eles não se decidem o que eles querem ser. Com raras exceções, é lógico que no universo de 5 mil e poucos municípios no Brasil, tem bons exemplos, mas a grande maioria não sabe o que quer, não sabe para onde vai, e aí, né, como dizia Fernando Pessoa, nenhum vento é favorável. Bacana, legal. Agradecer a presença aí, Márcia Reis, Alexandre entrou aí também, Kleber, nosso conselheiro federal, Mauro Leônidas, aí do Conselho Federal de Administração presente, conterrâneo meu aí, grande batalhador pela administração, muitos anos já. Até Dani Camalché, minha filha aí na área também, obrigado. Bom, Matheus, assim, não sei se tem mais perguntas aí, está sendo bem, elucidando bem as questões, é legal ter esse bate-papo, deixando esclarecido aí também para as pessoas que, como você falou, têm buscado fazer essa conexão, não apenas levando para a área da administração, mas fundamentalmente para a área das pessoas. Ontem eu ainda estava falando, Matheus, até no início da sua conversa um pouco, fazendo esse ping-pong, no sentido de pessoas e organização, daquela escala sistêmica que nós temos, né? Você não muda algo no ambiente, primeiro individual, depois na célula familiar, bairro, e aí por diante, cidade. Sim. Você não muda os padrões de comportamento, você não consegue mudar uma nação. Então, eu acho fundamental esse processo de mudança. Sem citar certa cidade, mas exemplificando, eu comentei que, como várias do Brasil tem um atendimento muito ruim. Eu conversando comigo nosso, falei, cara, vocês reclamam quando vocês vão num ambiente, numa organização, num restaurante, num estabelecimento, vocês reclamam do atendimento? Não, a gente só não gosta e acaba só se queixando mesmo quando vai para o carro, vai para casa e tal. Eu falei, pois é, vocês não estão sendo agentes de mudança, entendeu? Claro que você deve reclamar de uma forma educada, né? Eu até digo que eu deixei de ser consultor de graça, sem cobrar, mas eu não deixo de manifestar minha indignação, vamos dizer assim, no sentido, meu desgosto por ser mal atendido. Mas, claro, então, eu faço aquele processo de persuasão um pouco. Eu chego lá, pergunto pelo dono, pergunto se aceita uma dica, uma sugestão. Se ele disser sim, olha, a comida... Aí eu uso o segundo princípio, né? Elogiar. A comida estava boa, isso, aquilo, o ambiente estava bom e poderia ter sido melhor em determinada coisa. Entendeu? Poderia ter vindo a máquina de pagamento aqui à minha mesa me cobrar. Porque quando eu saio para me divertir, eu não quero ir lá no balcão esse trabalho de comer. Então, as pessoas às vezes deixam de, isso eu estou exemplificando, deixam de manifestar de uma forma clara e educada e serem agentes de mudança. Isso serve para trânsito,
serve para administração pública, em várias áreas. Então, é a mensagem também que eu deixo para que as pessoas não tirem esse poder que têm e devem usar como agente de mudança no âmbito onde vive, para que isso alcance proporções sistêmicas e alcance o nível mais alto de um país, que é a sua nação, a transformação da sua nação. Sim. Tem uma pergunta aí, Matheus. Aí, ó. Então, quais a Laura que está perguntando lá, presidente da OAB de Morro Agudo, um abraço aos advogados em nome dela. Quais as ferramentas necessárias para internalizar as políticas públicas, para perdurarem de longo tempo, principalmente sobreviver às trocas de gestões e mandatos? Aí acho que até o Márcio pode falar mais do que eu, mas a questão central é mudar a cultura. Você tem que aculturar, né, para que torne aquilo natural e que vire uma verdade. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Tá? Vamos lembrar que a escravidão, né, foi algo considerado normal, né, que foi até difícil de desaculturar, passaram o governo, Primeiro Império, Segundo Império, diversos regentes, e isso não foi tocado no Brasil como se fosse uma verdade absoluta e suprema. Então, porque a gente fala em criar verdades, em trabalhar a narrativa, né, a gente vai trabalhando muito essa questão da narrativa, para construir uma verdade que seja um pouco incontestável, né? Você vai aculturando, vai trabalhando na cultura mental. Isso pode ser para o lado bom, mas também pode ser para o lado ruim. As técnicas têm que ser ponderadas. Por isso que a gente tem que ter sempre uma medida, discutir muito o que é tecnicamente correto, e vamos lembrar que internalizamos também políticas não tão boas, né? Por exemplo, e era considerado a coisa mais normal, como foi a escravidão num período muito longo, infelizmente, da nossa história. Mas eu acho que o Márcio tem mais técnicas sobre essa questão de transformar em hábito, em cultura das organizações. É bem desafiador, Laura. Ontem eu também, na mesma live, eu comentei muito isso, que muitas pessoas não conhecem, deveriam conhecer a questão de crenças e valores, né? O hábito e o comportamento, ele só nasce e vira esse comportamento mediante você querer suprir, alimentar alguma crença e valor. Então, se nossos políticos aí, independente da esfera, não tiver, tem que entender, conhecer qual o valor deles. Até você comentou mais cedo aí, Matheus, falou assim, você pergunta para um vereador, para um prefeito, o que você quer para sua cidade? Às vezes nem ele sabe o que ele quer. Talvez ele precise passar por um processo desse, de entender qual o valor dele, qual a crença. Como você falou, a escravidão foi tida como normal, o comum, perdão, que não é normal, é como comum determinado tempo. Então, quer dizer, era uma crença coletiva comum. Hoje não é mais, claro, é algo repudiante. Então, e temos esse compromisso aí, esse débito aí, infelizmente, no nosso país, com essas pessoas, com os descendentes, né? Mas, assim, então, eu digo que está muito ligado a isso, Laura, é você entender, eles precisam entender crenças e valores que eles têm, que são alimentadas, e principalmente construir crenças e valores coletivas positivas. Muitas cidades das quais eu tive a oportunidade de andar no interior de São Paulo, a gente observa que é muito mais organizado, a questão de urbanização, comparado às da região norte, né, que eu também tive, eu como paraense, aí dos 144 municípios do Pará, viajei 100, e a gente fica tentando entender por que há uma diferença. Claro que há o aspecto antropológico, nós não vamos entrar nessa questão sociológica aí, são muitas variáveis envolvidas, mas eu ainda partilho desse princípio, nessa crença de trabalhar isso daí nas pessoas. Nas nossas casas, entender o que você valoriza, o que você crê, e se libertar de determinadas crenças, né, de que isso foi sempre assim, vai ser sempre assim e acabou. Então, vai naquele âmbito sistêmico, né? Na questão das crenças, é lógico que a administração pública tem a lei para mudar as crenças. Às vezes você muda uma lei, você inicia um processo de mudança de crença a partir... Mas é questão complexa, porque às vezes existe um enraizamento a certas crenças e a certos símbolos, por exemplo, né? A gente vê muito isso, eu e o Márcio, a gente fez parte do movimento sindical, dentro do movimento sindical, como se os direitos trabalhistas fossem os criados, só aqueles criados em 1940, fossem os melhores do mundo e que a gente não pudesse pensar mais nada, né, melhor do que aquilo, como se não houvesse outras formas, né? Então, às vezes existe muita crença de que, às vezes, uma lei parece que é feita por deuses, né? A gente brinca, às vezes, fala assim,
Como se... E às vezes você vai discutir com alguém, principalmente no boteco, né, que é o ambiente ideal para você resolver os problemas do mundo, a pessoa, mas a lei fala isso, aí eu sempre dou o exemplo da escravidão, era lei, estava lá, podia ter, você se vende para mim, eu posso te comprar, né, hoje, é um absurdo. Então, por exemplo, questões trabalhistas, crença, férias é um negócio interessante. Por exemplo, tem o estado de Nova York, por exemplo, mudou a legislação sobre férias e tem a possibilidade de férias livres. E tem empresa que adotou esse regime. O funcionário tira absolutamente quantas férias e quantos dias ele quiser. 30, 60, 90, 100, 300 dias. Não tem limite. É um regime próprio lá, tiver no contrato. Aí você fala... Primeiro que o pessoal acha isso impossível, né? A gente, às vezes, em sala de aula tem que dar esse texto para quebrar o paradigma. E depois o fenômeno que isso também não deu certo. Mas não é que não deu certo porque o pessoal abusou das férias, é porque ninguém tirava férias. Porque como era livre, o pessoal ficava preocupado, se eu tirar e o outro não, ele vai tomar meu lugar. Ou se eu ficar muito tempo de férias, vou descobrir que eu não sou tão útil assim, né? E vão me demitir. Né? Então, a gente às vezes tem uma crença, né? Por exemplo, a questão das férias, por exemplo, de que se der muitas férias, as pessoas vão usar mais. De repente, na prática, se vê que não. No caso, muitas empresas do estado de Nova York voltaram para as férias de 30 dias ou 15, lá tem umas variações, mas férias fixas, porque as pessoas estavam entrando em estafa mental e as férias têm uma importância fisiológica, né? Para relaxar e tudo mais, e não só recreativa, né? Então é interessante essa questão de que uma lei, às vezes uma política, ela conduz a uma crença, né? E na nossa casa, às vezes também a gente tem hábitos bobos, a gente tem legislações domésticas, né? Tem uma historinha do rabo do peixe que o pessoal brinca, né? Contar rapidinho aí, o pessoal, a filha chegou, como é que faz um peixe, mãe? Você pega o peixe, corta o rabo, põe na assadeira, tempera e assa. Mas por que corta o rabo? Porque sua avó cortava o rabo. Aí falou, mas por que, vó, você cortava o rabo? Porque a bisavó cortava o rabo. Enfim, foi chegando. Aí chegou em quem criou a receita. Mas por que você cortava o rabo? Porque a forma era pequena. E não cabia. Então, vai se passando de uma geração para outra, de um tempo, e vira lei. Então, a gente tem que tomar cuidado com o porquê das crenças. Então, às vezes, um olhar crítico de um debate é importante. Porque às vezes eu acho que é mais fácil construir crença do que dissolvê-las. A gente cria aí uma cultura de que é certo. E agora nós estamos numa fase do politicamente correto, criando crenças de tantas coisas aí que está até difícil de acompanhar. Eu costumo dizer, Matheus, que nós temos que nos desafiar a cada dia a justamente não mudar apenas por mudar, já que o eixo aqui de hoje é mudança, teoria da mudança. Não mudar apenas por mudar, por simples moda, ou simples gosto, mas porque o nosso cérebro, claro, a neurociência já explica isso, e sempre procura o caminho mais confortável, mais fácil, né? Aí vem aquela velha acomodação, você está lá, estado de acomodação. Então, eu sempre digo assim, nós temos que a todo dia nos desafiar a mudar algo, fazer diferente. É o Kaizen japonês, né? Mudar para melhor, sempre a cada dia ser um Matheus melhor do que ontem, um Malcher melhor do que ontem, para evitar a famosa zona de conforto, que todo mundo fala muito, e vira e mexe está deitado em berço esplêndido nessa zona de conforto. E até para a gente finalizar, que a gente só tem acho que 5 minutos, descobrimos que o Instagram derruba depois de 1 hora. Eu acho que a grande questão é a seguinte, falando em teoria da mudança, existe um monte de técnica, nós citamos umas 5 ou 6 aí ao longo desse bate-papo, mas o começar, eu acho que o primeiro passo é se monitorar, se vigiar, né? Porque se você quiser fazer certo logo de cara, você vai ficar angustiado, porque se você começar a reconhecer, simplesmente você sair se vigiando, eu perdi a cabeça, eu fui grosseiro com uma dos meus filhos, eu não devia ter feito isso. Não ficar me punindo, mas eu já começo a despertar consciência para que a vontade aumente. Então, eu acho que o primeiro passo é para começar leve, para começar só vigiar. Não precisa mudar nada, vai ser natural, porque se você começa a reconhecer que aquela conduta, não é legal, que aquilo, eu cheguei, falei pro Maucho, fiz uma brincadeira com ele, que eu percebi que ele não gostou, ou não respeitei algum momento dele,
Na hora, não adianta ficar arrependido, porque também se tem amizade, isso vai passar. Mas a partir do momento que eu reconheço, eu começo a pensar, pô, será que eu fiz isso sempre? Tá? Não precisa pensar em mudar na hora. Se você já reconhecer, na hora que você estiver fazendo a segunda vez, já dá uma parada. E aí você começa a mudar. Aí você começa... Porque aí, naturalmente, vai gerar uma angústia boa, né? No sentido, preciso de algo. E aí, a hora que você não sabe o caminho, você começa a desenhar, e aí as técnicas são para isso. Eu acho que só para finalizar a mudança, para quem quer começar a mudar alguma coisa, ou qualquer coisa, né? Primeiro, às vezes a pessoa quer mudar, mas não sabe o que mudar. Então, o primeiro passo, se vigia. Né? Se sinta a grande fifi fofoqueira aí do bairro e fique vigiando a si próprio. Né? E não precisa se arrepender, não precisa desfazer. Reconhecer é o primeiro passo, né, do estágio. Então, aí tem gente que vai anotar as condutas, vai fazer caderninho, outros vão fazer nota mental, enfim. Outros só vão ficar chateados, enfim. Ou nem chateado, mas fazer pensar sobre aquilo um pouco já é o suficiente para começar. Bacana. Então, assim, eu também deixo minha última mensagem aí, agradecendo o professor aí, advogado e gestor público Matheus Delbon, meu parceiro e amigo também, claro. Obrigado aí pela oportunidade, já estamos finalizando devido ao tempo do Instagram, já vai encerrar, estamos aí com 3 minutos apenas. Agradecer quem entrou agora, Salete, Arthur lá do Pará, estão acompanhando. Obrigado, a gente vai marcar outra live, senhor Matheus, e muito obrigado realmente de coração. Foi um bate-papo muito legal aí, fazia tempo que a gente não conversava e tivemos aí uma conversa aí acompanhada por uma boa audiência, vários colegas. Esperamos ter contribuído de alguma forma, elucidando questões e principalmente startando processos de mudanças nas pessoas. Eu também sempre digo isso. Quer mudar algo, não precisa ser algo grandioso. Quer chegar ao topo da escada, comece pelo primeiro degrau, subindo pelo degrau da escada de mudança. E você vai conseguir grandes resultados. Considerações finais, Matheus. Boa noite. Acho uma boa noite a todos. Desculpa se eu fiz o pessoal perder tempo, alguma frustração se não atender as expectativas. A nossa concorrência hoje estava difícil com o Jornal Nacional, com a queda de ministros e afins, mas se bastante gente ficou aqui acompanhando é porque às vezes sabe que existe algo além desse pequeno debate, que nós podemos ser parte de um processo maior. Lógico que a gente tem que se informar, tem que saber do que está acontecendo, mas a gente tem que ser agente de mudança de nós mesmos, inicialmente, para depois mudar todo o resto. Então, legal. Um abraço a todos e convido, a maior parte são seus amigos aí, que se quiser me acompanhar também no Instagram, @Delbon, né? Tem algumas palestras no YouTube, tem alguma coisa também lá, só buscar pelo meu nome. Acho que são mais técnicas, talvez a gente comece agora. Eu agradeço a você, Maucho, por essa oportunidade de às vezes, pensar essas técnicas, que às vezes eu fico muito no mundo da política, da administração pública, de uma forma mais ampla, para um público mais variado. Beleza, obrigado. Boa noite aí. Boa noite.